Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. À medida que os ataques do exército israelense se intensificam, os militantes no Líbano, que apoiam essas ações, demonstram crescente hostilidade. Na semana passada, realizaram ataques usando foguetes, drones e morteiros contra cidades israelenses. Grupos terroristas, como a Jihad Islâmica e o Hezbollah, também se uniram ao ataque, lançando ataques a partir de suas respectivas áreas de implantação. Apesar disso, o sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel tem sido eficaz na proteção das fronteiras do país, tanto ao sul quanto ao norte. Este sistema evitou com sucesso dezenas de ataques militantes, alcançando um nível de realização que foi validado pelo Ministério da Defesa de Israel. Os conflitos entre as partes intensificaram-se ainda mais após uma série de foguetes disparados do Líbano atingirem assentamentos no norte de Israel. Em resposta, as forças de defesa de Israel anunciaram ataques em grande escala contra alvos militares, incluindo estruturas, lançadores de foguetes e outros equipamentos pertencentes às organizações militantes envolvidas. O Irã também expressou apoio retaliatório a AOS ataques com foguetes, aumentando as tensões na fronteira das forças de defesa. Desde o início do conflito entre Israel e Gaza em outubro, houve ataques contínuos vindos do Líbano. A IDF respondeu atirando em áreas para eliminar ameaças. Houve incidentes, como um míssil antitanque atingindo uma casa em Abin, causando danos, mas sem ferimentos. Muitas pessoas foram evacuadas devido a ataques aéreos. O governo israelense deixou claro que não tolerará a presença do Hezbollah na fronteira norte. Israel iniciou uma operação militar contra ameaças em Gaza e para se opor ao Hezbollah no norte. Durante o conflito, o Hezbollah afirmou agir em apoio a Gaza, em retaliação a AOS ataques de Israel. Surgiram relatos de transferências de combatentes do Hezbollah, mas não está claro se é temporário ou permanente. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, expressou surpresa com a determinação das forças de defesa de Israel. Os israelenses estão dispostos a lutar e até mesmo sacrificar-se contra o Hezbollah, mas ficaram surpresos com a disposição das forças na fronteira, segundo uma fonte de defesa de alto escalão. Essa surpresa é rejeitada como algo significativo, e as forças de defesa de Israel estão se preparando para construir uma linha de defesa mais forte para evitar futuras ameaças do Hezbollah. Após os eventos na fronteira com Gaza, as forças israelenses reconhecem que a fronteira não será a mesma e estão tomando medidas para estabelecer uma fronteira separada. Israel responsabiliza o Hezbollah pela morte de 124 membros do grupo, a maioria no Líbano, com algumas mortes também na Síria. O conflito resultou na morte de 17 civis, incluindo jornalistas, além de 16 militantes palestinos e um soldado libanês no Líbano. Israel está intensificando suas advertências de ação caso a comunidade internacional não intervenha diplomaticamente para conter o Hezbollah, que nunca se comprometeu em destruir Israel. Desde o início dos combates em outubro, o lado israelense registrou 8 soldados e 4 civis mortos. Neste relato, um soldado israelense morreu em um ataque recente. Um administrador de uma comunidade próxima à fronteira com o Líbano revelou que 86 casas foram destruídas por ataques de foguetes do Hezbollah, resultando na evacuação da maioria dos habitantes. Algumas pessoas enfrentam dificuldades em encontrar moradia adequada após a evacuação. Enquanto isso, o primeiro-ministro Netanyahu discorda de declarações sobre a dissuasão de um ataque preventivo contra o Hezbollah por parte do presidente do EUA, Joe Biden. 2 meses atrás, Netanyahu mencionou que Israel estava preparando um grande ataque preventivo contra o Hezbollah no Líbano. No entanto, 44 dias depois, Biden conseguiu persuadir Netanyahu a mudar de ideia. Netanyahu expressou gratidão a Biden por sua posição no Conselho de Segurança da ONU, onde os EUA buscaram suavizar uma resolução sobre o conflito em Gaza. Durante a reunião semanal de gabinete, Netanyahu comentou que as decisões sobre a guerra não devem ser influenciadas por pressões externas, apontando para as declarações de Nir Barkat, que considerou um oponente. Barkat destacou anteriormente que ceder a qualquer pressão externa, mesmo de amigos próximos, é um erro significativo. Houve relatos de que o Hezbollah realocou suas forças do sul para o norte do Líbano, após sofrer grandes perdas desde outubro,
quando começaram os ataques às comunidades fronteiriças de Israel. Pelo menos 123 militantes do Hezbollah foram mortos nos ataques realizados pelas IDF na fronteira com o Líbano em 2 meses. Segundo a fonte, esses agentes vêm de diferentes partes do braço armado do grupo militante Shia. No entanto, as forças de defesa de Israel afirmam que não está claro se a evacuação das forças militantes é temporária ou permanente. Ao mesmo tempo, as FDI acreditam que essa retirada foi feita para reduzir o número de mortes entre especialistas, especialmente Radwan, visto como estratégico para a liderança do Hezbollah. As FDI dispararam artilharia na direção da origem dos mísseis e realizaram ataques preventivos ao longo da fronteira norte para eliminar possíveis ameaças devido ao conflito em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o conflito teve um impacto significativo sobre ele, considerando um dos piores dias do conflito durante o fim de semana. Por outro lado, Netanyahu afirmou que não teve escolha senão continuar o conflito. Um ataque aéreo contra um campo de refugiados ontem resultou na morte de 70 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Desde o início do conflito em 7 de outubro, mais de 20 mil pessoas foram mortas e mais de 54 mil ficaram feridas em Gaza. A explicação dada por Netanyahu referia-se às recentes mortes de soldados israelenses. Ontem foi um dia terrível de guerra em Gaza e hoje é uma manhã difícil. Apesar disso, Netanyahu reafirmou seu compromisso com o objetivo de destruir sempre e garantir o retorno seguro dos cativos detidos em Gaza. Ele declarou que suas forças continuarão operando em plena capacidade até que o assunto seja resolvido. O primeiro-ministro de Israel mencionou que este será um conflito prolongado. A morte número 154 ocorreu dentro do exército, sendo o maior responsável pelo tanque durante uma operação. Durante o curso dessa operação, o exército foi responsável pela morte de cerca de 8 mil combatentes palestinos, conforme indicado em uma declaração separada em 7 de outubro. Nesse dia, lutadores infiltraram-se no sul de Israel a partir de Gaza, causando a morte de mais de 1.200 pessoas e a captura de aproximadamente 240 cativos, marcando o início da operação israelense. Israel afirma tomar medidas para evitar vítimas civis e aponta o Hamas por se instalar em regiões com alta densidade populacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou a necessidade urgente de salvaguardar vidas civis durante sua reunião com Netanyahu. Biden informou que não se inscreveram para um cessar-fogo durante a reunião. Recentemente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma proposta que exigia ajuda substancial para Gaza. No entanto, isso não resultou em um pedido de cessar fogo entre as facções opostas no conflito. Houve progressos nas negociações entre Israel e Palestina no Egito esta semana, buscando alcançar um novo cessar-fogo. Um funcionário do governo palestino afirmou que o Egito apresentou uma nova proposta em 3 etapas, começando com uma trégua humanitária de 2 semanas, durante a qual 40 reféns seriam libertados e Israel liberaria 120 palestinos detidos. Após um cessar-fogo, foi acordada a criação de uma agência para lidar com trocas de prisioneiros, ajuda humanitária e reconstrução. Israel manteve bombardeios em Gaza, ordenou evacuações e deteve militantes. Chassá Atrash, suspeito de contrabandear armas para Gaza, foi morto pela IDF. Israel afirmou controlar a faixa norte de Gaza e expandir operações em outras áreas para dissuadir o Hezbollah. Netanyahu negou ter sido influenciado pelos EUA a ampliar a operação militar. O foco é evitar conflitos com o Hezbollah. Segundo um porta-voz do governo, a situação no norte era considerada intolerável. O governo está tomando medidas necessárias para eliminar a ameaça na fronteira norte, e isso continuará de acordo com os acordos existentes. Devido às táticas de guerrilha, o processo pode levar muito tempo. O exército israelense está concentrando esforços para eliminar comandantes, destruir túneis e lidar com ameaças. Houve críticas à limitação do uso da força por Israel em resposta aos pedidos do EUA para reduzir vítimas civis. Autoridades israelenses negam uma mudança de estratégia, destacando os desafios na derrota do Hamas em áreas densamente povoadas.
o exército israelense descobriu uma extensa rede militar no sul de Gaza, causando surpresa. Segundo um oficial militar israelense que lidera um batalhão em Kounis, o exército controla atualmente a parte norte de Gaza. A estratégia deles agora é assediar nossas tropas e, em seguida, retornar a OS Túneis. À medida que nos despedimos de mais um ano, lembre-se, cada desafio é uma oportunidade, cada despedida é um novo começo. Que a jornada à frente seja repleta de crescimento, aprendizado e momentos significativos. Até logo, e que cada passo de 2024 seja guiado pela luz da reflexão e pela esperança do amanhã.